estamos de volta para falar sobre a invasão do México. O sucessor de Montezuma, seu sobrinho Guatemalteque, resoluto e hábil chefe, tinha reunido dentro do recinto urbano uns 60 mil guerreiros postados nos canais da estrada e emboscada das ruas. Durante vários dias consecutivos, Cortés manteve o seu plano de ataque enquanto a flotilha navegava ao lago da costa. Disparando sobre as massas de defensores, as tropas a pé avançavam ao longo da estrada, abrindo passagem através dos fossos que interrompiam e enchendo-se com pedras e desperdício quando chegava à cidade e incendiavam uns quantos edifícios importantes e retiravam-se logo. Os astecas viam-se obrigados, noite após noite, a limpar os poços, que no dia seguinte eram de novo obstruídos pelos espanhóis. Chegou a estação das chuvas e os espanhóis tiveram de enfrentar um novo inimigo, a lama, no qual os cavalos e eles próprios ficaram frequentemente enterrados. Num dos combates travados, 62 espanhóis e um número enorme de índios caíram nas mãos dos inimigos que os ofereceram como vítima aos deuses. Os sitiados estavam tão perto que por vezes reconheciam os seus companheiros quando estes eram sacrificados. Uma onda de tristeza se estendeu por todos os acampamentos espanhóis. Porém, os sitiados tiveram pouco tempo depois um aliado eficaz, a fome, que tinha começado a dizimar os astecas. Não obstante, todas as propostas de paz feitas por Cortés foram rejeitadas pelos guerreiros indígenas. Por último, Cortés optou por arrasar a cidade casa por casa. Cada dia os espanhóis se adiantavam mais no reduto inimigo e iam sempre queimando edifícios até que não ficou de pé mais de um quarto da cidade. Apesar de tudo, os astecas não se rendiam. À medida que avançavam os dias do cálido mês de agosto, a situação tornou-se insustentável. Para os sitiados, ao entrar nas ruas da cidade, os espanhóis presenciaram quadros de terrível miséria. Por todos os lados aparecia a terra revolvida pelos índios em busca de raízes para roer. As ratazanas e os ratos tinham se transformado em pratos apetitosos. Os mortos e os moribundos jaziam empilhados. Ninguém se preocupava em enterrar ninguém. A 13 de agosto, os espanhóis prepararam um ataque geral. O jovem imperador, Cuauhtémoc, nem no meio de tanta destruição perdeu a dignidade. Quando os astecas tentaram pôr-se a salvo em centenas de canoas, Guatemalteque, sem ocultar a sua identidade, zarpou numa piroga que ostentava orgulhosamente as insígnias da realeza. 3 bergantins espanhóis lançaram-se em sua perseguição e, ao chegar junto dela, o imperador asteca disse, dirigindo-se aos captores: "Eu sou Cuauhtémoc. Levei-me junto a Cortés. Sou seu prisioneiro." Cortés recebeu com grande cerimônia. Depois de olhar em silêncio, o imperador falou: "Fiz quanto pude para defender o meu povo. Agora sou o vosso prisioneiro. Cortés, fazei de mim o que quiserdes." "Nada temais", respondeu Cortés. "Continuareis a ser tratado com todas as honras que vos são devidas."
um espanhol sabe admirar a coragem dos seus inimigos. Cortés ordenou então a evacuação da cidade e proibiu severamente que se molestasse os seus habitantes. Durante 3 dias, o que restava da famélica população arrastou-se até chegar à terra firme, onde se dispersou sem rumo nem propósito fixo. Aproximadamente 250 mil de mexicanos tinham perecido nos combates ou sucumbido a enfermidades ou vítimas da fome durante os 18 meses que procederam à queda da cidade. Os espanhóis fizeram busca na arrasada capital asteca e sofreram uma terrível desilusão por não encontrarem mais do que uma ínfima parte do grande tesouro de Montezuma, que no ano anterior tinham admirado. Dominados pela cólera, submeteram o Altemoque à tortura, até lhe mergulharam os pés em azeite e lançar-lhe fogo. Mas o índio ou ignorava o lugar em que estava oculto o ouro, ou não quis revelá-lo. O tesouro nunca foi encontrado. Os primeiros meses após a conquista foram dedicados à reconstrução da cidade e a pô-la em condição de servir como sede do governo do país. 7 anos depois, um viajante declarava que não havia cidade alguma superior na Europa. A capital da Nova Espanha, tanto em beleza como em número de edifícios. Concluída sua obra como conquistador, Cortés dedicou-se às tarefas de governo. Regularmente enviava opulentas remessas ao rei da Espanha, adquiriu para si uma florescente propriedade e outorgou férteis terras de lavouras a cada um dos seus veteranos. Os inimigos de Cortés, tanto em Cuba como na Espanha, continuavam a forjar intrigas contra o conquistador do México. E tais foram elas que Carlos VI chegou a suspeitar que Cortés pretendesse fazer do México um reino independente. No entanto, ao voltar à Espanha, 24 anos depois de ter cruzado o Atlântico pela primeira vez, receberam-no como um herói nacional. Havia 35 anos desde o regresso de Colombo da sua primeira viagem, que não se realizava uma manifestação pública com tão grande entusiasmo. Apesar de tanto, quando Cortés voltou ao Novo Mundo, só levava o título de capitão general e não o de governador civil. Durante vários anos, Cortés continuou as suas expedições e aventuras, tanto por terra como por mar, mas nenhuma delas aumentou a fortuna do conquistador. Entretanto, as maquinações dos seus inimigos tinham paralisado o desenrolar normal dos seus assuntos. Submetidos às contingências de intermináveis litígios. Chegou à velhice e não pôde desfrutar do que preparara nos anos da mocidade. De tal situação se queixava ao soberano, cujo auxílio implorava no memorial do ano de 1544, onde se lê: pensei ter trabalhado na juventude me serviria para poder repousar na velhice e assim, há 45 anos que me tenho ocupado e não dormi
mal comer e às vezes nem mal nem bem. Trazer as armas nas costas põe em perigo a minha pessoa, gastar a minha fazenda e idade e todos os serviços de Deus trazendo ovelhas ao seu curral em lugares remotos do nosso hemisfério e dilatando o nome e o patrimônio do meu rei. Vejo-me velho, pobre, carregado de dívidas. Parece-me que, ao colher os frutos do meu trabalho, não devia deitá-lo em vasilhas rotas e deixá-lo em juízo de poucos, mas tornar a suplicar a vossa majestade, seja servida, que todos quantos juízes vossa majestade tem em seus conselhos conheçam esta causa e, conforme a justiça, a sentenciarem. E esta será para mim muito gramecer, porque dilatar-se, deixar-lo-ei, perder e envolverei a minha casa, porque não tenho idade para andar por hospedarias, mas para me recolher e aclarar as minhas contas com Deus, pois as tenho grandes e pouca vida para remir, e será melhor deixar a fazenda que a alma. Permaneceu Cortês na Espanha por um espaço de 7 anos até 1547, à espera de receber, por fim, uma prova tangível da gratidão da coroa. Mas esta não chegou, pelo que se viu obrigado a regressar ao seu lar no México. Quando, porém, se dirigia ao porto para embarcar, morreu. Cortés, que não conheceu o repouso em vida, também não pôde desfrutar dele depois de morto. Foi primeiramente sepultado em Sevilha. Posteriormente, os seus restos foram transladados para Texcoco, no México, e enterrados no mosteiro de São Francisco. Em 1626, foram de novo exumados e levados para a cidade do México. Durante a Revolução de 1823, a exaltação dos crioulos, levantados contra a dominação espanhola, tornou as cinzas do grande aventureiro alvo de ódio contra os antigos conquistadores. Para prevenir o traje, houve, por fortuna, quem levasse o ataúde em segredo e para um lugar oculto até hoje não foi possível descobrir. Deste modo, a tumba do conquistador do México permanece ignorada. E no próximo episódio desta série, o Saber Universal, a história do homem por meio de sua biografia, o nosso personagem será o compositor, dramaturgo e filósofo Wagner, sempre gravado ao vivo da Academia Lato Sensu do Instituto Icapuí Filmes. Lembrando de que nenhum grande homem vive em vão e que a história da humanidade não é mais do que a biografia dos grandes homens e das grandes mulheres. E eu sou Jonas Luiz da Silva, vírgula de Capuí. Muito obrigado.